Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, participou do programa da Andréa Sadi na Globo News e distribuiu lapadas nos militantes. Valdo e Sadi tentaram o tempo todo colocar o presidente do partido contra a parede, fazendo-o escolher entre Eduardo e Tarcísio, perguntando se a anistia é para beneficiar Bolsonaro, se o tarifaço é culpa do Eduardo e todo tipo de golpe baixo que vocês já podem imaginar. Vou colocar agora os melhores momentos da participação dele e as respostas firmes que deixaram os militantes nervosos, tentando interromper o tempo todo. O senhor não acha que é o seguinte, empresários ligados ao PL e ao ex-presidente Bolsonaro criticaram o tarifaço do presidente Donald Trump? Empresários ligados ao PL reconheceram que o governo brasileiro fez negociações e entregou, inclusive, uma proposta que não foi respondida. Mesmo assim, o senhor concorda com o tarifaço contra o Brasil? Eu não concordo com o tarifaço, eu concordo que eu discordo do governo. Porque o governo não está conduzindo a situação como deveria conduzir, de negociar. A pergunta foi outra, presidente. Meus perdões, mas a pergunta é a seguinte, o senhor concorda ou não com o tarifaço? Só isso, o senhor concorda ou não? É lógico que eu não concordo, eu acho que o governo brasileiro tem que ter uma relação muito próxima aos Estados Unidos, porque eles podem fazer tudo para nós se quiser. Pode comprar mais produtos se quiserem comprar. Pode ter taxas menores para o Brasil, favorecer o nosso povo, nós temos que negociar. O problema é o seguinte, como ele vê que as coisas não estão acontecendo no Brasil como está acontecendo, o que acontece é isso, eles têm que negociar. Agora, um governo, presta bem atenção, que critique Israel, que defende o Irã, quer dizer, porque criticar Israel, um povo judeu que tem muitas indústrias no Brasil que empregam milhares de brasileiros que nós temos que agradecer, que estão aqui investindo, e o que acontece? Você chega num ponto que eles não vão negociar, eles vão lá e apoiam o Irã, vão lá e apoiam o Hamas. Ô, presidente... Isso que dificulta a negociação deles na tarifa com os Estados Unidos. Presidente. Com a tarifa de 50% e com as ameaças que estão sendo feitas contra autoridades brasileiras, já foi feito contra o Hugo Mota, a aplicação, o senhor concorda com a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e outros ministros? Veja bem, a Embaixada Americana tem todas as informações, tem muito mais informações do que a gente imagina. Se você for ver o tamanho da Embaixada Americana, a estrutura que eles têm é maior que o Palácio do Planalto. Eles têm todas as informações. Então, o Trump, como gosta do Bolsonaro, por causa do carisma que o Bolsonaro tem, ele conquistou o Trump também. Ele chega lá, ele pergunta, chama o pessoal da embaixada, chama o ministro de Estado, o secretário de Estado e pergunta, Bolsonaro, meu amigo lá no Brasil, é honesto? É honesto. O julgamento dele é legal? Não, é ilegal. É ilegal. Ele não podia estar sendo processado por isso. Então, por isso que o Trump está tomando essas providências, que são providências que ele não está interferindo no Brasil. Qual foi o papel do Tarcísio, do governador de São Paulo, nessa articulação da anistia? Como que o senhor avalia? Não, ele tem trabalhado, o Tarcísio está ajudando, dentro do partido que ele pertence, que é o Republicanos, para trazer, para que a gente faça anistia, porque é uma injustiça o que está acontecendo. E o quanto disso é uma condicionante para que o senhor, como presidente do PL, o apoie como candidato à presidência para a eleição do ano que vem? Nenhuma. Eu vou apoiar o candidato que o presidente Bolsonaro indicar. Mesmo se for alguém da família Bolsonaro? Mesmo se for alguém. Mesmo se for Eduardo Bolsonaro? Se for Eduardo, o Bolsonaro apoiou o Eduardo é o nosso candidato. O deputado Eduardo Bolsonaro tem dito que se o Tarcísio for para o PL, ele pode sair do PL. Se tiver que escolher entre Tarcísio e Eduardo, como é que o senhor vai fazer? Deixa eu te dizer, o Tarcísio só vem para o PL se o Bolsonaro apoiá-lo para presidente. Se o Bolsonaro apoiar o Eduardo para presidente, nós vamos apoiar o Eduardo. Esse PL da anistia, assunto que está bombando, está circulando na Câmara dos Deputados principalmente, liderado pelo partido do senhor, o deputado Sóstenes Cavalcante. Queria perguntar para o senhor assim, o que tem de fato neste texto? Está pronto o texto da anistia?
Estão discutindo ainda. Essa oportunidade de eu estar aqui hoje, eu estava um bom tempo sem dar entrevista, é muito importante porque eu nunca pensei que nós fôssemos chegar no ponto que nós chegamos, de que o cidadão não tem direito a uma defesa, é julgado sem direito à defesa. Isso não existe no planeta. E essa é a nossa preocupação. Mas a sua pergunta sobre anistia, eles estão trabalhando por isso, porque justamente por o cidadão que está sendo processado, ele não está tendo direito à defesa. Ele era para estar sendo julgado na primeira instância, o Bolsonaro. Mas então a anistia que está sendo discutida no Congresso hoje é para Bolsonaro? Não, para todos os que estão presos. Incluindo Bolsonaro? O pessoal do 8 de janeiro. Mas incluindo Bolsonaro? Vamos tentar isso depois. Eu espero que sim. Entendi. Porque nós não podemos fazer uma anistia se o Bolsonaro não foi condenado ainda. Então, o que nós esperamos? Que tenha um entendimento para que esse pessoal que não teve direito à defesa possam ser anistiados. Mas espera aí, todos presidente. Foram presos no 8 de janeiro sem se defender. O senhor acompanha, o senhor assiste a Globo News, a gente está transmitindo, né, o julgamento. Lógico. As defesas hoje fizeram hoje acabou a manifestação das defesas, né? Ontem alguns falaram, hoje outros falaram, são os advogados, eles estão apresentando seus argumentos. A gente ainda não sabe qual vai ser o resultado, como o senhor disse. Mas essas pessoas têm direito às suas defesas, elas estão sendo, está sendo transmitido isso em TV, em cadeia de TV e rádio, dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, só para deixar isso claro, o senhor está falando que essa anistia, num primeiro momento, é para atingir os peixes pequenos, vamos colocar assim, por exemplo, Débora do Batom. Sim. E depois, um segundo momento, pós o julgamento no Supremo que estamos acompanhando agora, é para pegar Bolsonaro, Braga Neto e essa turma? Isso é o entendimento que nós temos, porque todos eles deveriam ter um segundo julgamento. O presidente da República está na lei. O presidente da República, quando sai do governo, só pode ser julgado na primeira instância. E ninguém, o Braga Neto, seja quem for, ninguém teve o direito de defesa. Então, a anistia é para isso. Como nós anistiamos vários políticos no passado e que não tiveram direito à defesa também e que foram prejudicados e maltratados até na Revolução, todos foram anistiados. Presidente, só queria que o senhor esclarecesse uma coisa. O senhor está pontuando muito que os réus não tiveram direito à defesa. Só que eles participaram de interrogatório, as defesas apresentaram suas alegações finais. Antes disso, durante a fase, antes da apresentação da denúncia, eles tiveram também acesso a todo o processo, se pronunciaram. Então, assim, acho que você pode até discordar da forma como foi feita a defesa, mas espaço para defesa, pelo que a gente viu, e Andréia pontuou, eles acabaram de fazer agora as sustentações orais apresentando suas defesas. Então, defesa tem, não? Então, não estou entendendo o que o senhor quer dizer que não tem defesa. Ele vai ser julgado numa área. Todo cidadão no mundo tem direito a ter outro julgamento. Então, a defesa ele vai ter. Eu estou falando a questão de recurso, não de defesa, então. Defesa está tendo direito. Defesa tem, mas é só num grau. Se eles errarem, você não tem como recorrer. Presidente, isso não existe. No planeta Terra, todo cidadão tem direito a um segundo julgamento. Presidente. Não pela mesma turma. Nessa segunda parte, eu queria mostrar a vergonha que o jornalista militante do Metrópolis passou ao tentar contestar Eduardo Tagliaferro, bem como um trechinho das participações dos advogados do Bolsonaro, do Braga Neto e do Augusto Heleno, desmentindo em poucos minutos toda essa narrativa absurda de golpe e relatando abusos do ministro Moraes. Permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar com a pele? Para Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Corregedoria não seria passível? Instituição abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando, eu estaria morto.
Então não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando de Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se isso fosse uma coisa efetiva, que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. O segundo ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelências, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser relevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de ferrajolha a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que esse é o ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Nós tivemos acesso, e o eminente relator disponibilizou, evidentemente, as peças às defesas, mas nós tivemos acesso, ministro Flávio Dino, à totalidade, à quase totalidade de todos os documentos no dia 17 de maio deste ano. 2 dias antes do início da instrução. Depois, em 6 de junho e 7 de julho, essa documentação foi complementada por ofícios da Polícia Federal. Pois bem, nós estamos falando de mais de 70 terabytes de documentos. É uma quantidade industrial. Me lembro quando a imprensa fez uma matéria, 225 milhões de mensagens e áudios. Mais de 1.200 aparelhos celulares apreendidos. Mais de 1.200 laudos. E essa ação penal que Vossas Excelências hoje analisam, ela não é oriunda apenas de um inquérito policial. Tem mais 19 procedimentos correlatos com a inicial que foi apresentada a Vossas Excelências. Não seria razoável que as defesas, e todas as defesas pleitearam, e todas as defesas tiveram seus pleitos negados, tivessem um pouco mais de tempo para analisar esse processo? Não seria razoável, eminente ministro Luiz Fux? Evidentemente que sim. Ninguém quer a prescrição, ninguém quer que esse processo... E é um processo que, evidentemente, que tem que acabar. Mas que tivesse um tempo mais razoável, presidente Zanin. Recentemente, o CNJ apresentou um documento que chama-se Justiça com Dados. E um procedimento, eminente ministra Carmen Lúcia, que tramita no juizado especial, dura 9 meses. Este procedimento, da data do recebimento da denúncia até hoje, nós estamos falando em 6 meses. Bom, disse até um réu preso, nosso cliente, que nós nos insurgimos inúmeras vezes contra a sua prisão. Evidentemente que com o processo com o réu preso, o prazo tem que ser mais rápido. Mas essa rapidez não pode prejudicar o direito de defesa, ministro Fux. E nós não estamos falando dessa quantidade industrial de documentos que foram disponibilizados pela imprensa, perdão, a defesa, de maneira organizada, né, que a Polícia Federal fez
começo, meio, enfim. Não, é o documento dump. Ela despejou esse processo. E essa forma, eminente ministro Flávio Dino, que a Polícia Federal colocou esses documentos, a defesa não tem como olhar. Para você, nós juntamos um laudo técnico que está aqui juntado nessa ação penal, só para conseguir abrir todos os documentos, nós demoramos mais de 30 dias. Portanto, é evidente que a defesa teve a sua atuação cerceada por essa questão, por falta de tempo minimamente razoável. Aqui ninguém está pedindo uma coisa de um ano para depois, não é isso, mas que ela pudesse exercer a sua defesa. Segundo cerceamento de defesa, e sempre registrando o respeito ao eminente relator, é o fato de ter sido negado a esta defesa gravar o ato de acareação que foi celebrado entre Walter Souza Braga Neto e o réu colaborador. Uma fala do procurador com data vênia, mas absolutamente contraditória, diz o seguinte: o golpe não se consumou pela resistência do Exército e da Aeronáutica, mas atingiu seu auge, aspas, atingiu seu auge com a perseguição de pessoas. Bom, mas se ele não se consumou, como é que ele atingiu seu auge? Ele não pode. Então, e aí eu explico muito facilmente. Porque, na verdade, o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com punhal verde e amarelo, com Copa 22, com absolutamente nada com o 8 de janeiro. Absolutamente nada com o 8 de janeiro. Senhor presidente, no relatório do eminente relator, constou que nós tivemos, em relação ao 8 de janeiro, nós tivemos 682, 683 julgamentos do 8 de janeiro. Eu peguei um para colocar nas alegações finais com as alegações do Ministério Público, fazendo um confronto de denúncia. Nós estamos tratando de crime multitudinário, que, segundo a doutrina, seria o crime de uma espécie de alma coletiva, de um estouro em que uns copiam os outros, crime multitudinário, que me parece que foi o entendimento dessa primeira turma para esses casos de 8 de janeiro. Para além de não haver provas, para além de não haver qualquer tipo de provas, nós temos uma questão de ordem jurídica. A instigação no direito penal, seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista jurisprudencial, e o professor Oswaldo Dweck, que fez um parecer para a defesa que foi juntado aos autos, trata disso com muita propriedade, professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, determinando que instigação se dá para pessoa ou pessoas determinadas em relação a fato ou fatos determinados. Essa é a possibilidade jurídica de instigação. Então, o Ministério Público, apesar de não falar diretamente, é outro problema da denúncia e das alegações finais, está acusando de uma instigação a ato de 8 de janeiro para pessoas indeterminadas e para fatos criminosos indeterminados. Juridicamente, essa acusação não é possível. Juridicamente, essa acusação não é possível. Antes de sair do Brasil, o presidente, não vamos achar que o mundo vai acabar. Vamos para o tudo ou nada? Não. Não tem tudo ou nada. Não é o caso de ficar atacando instituições ou grupos. A tese da acusação é de que a criação do caos serviria, na verdade, a um golpe. Mas nós temos dois momentos. O primeiro momento pós as eleições, no início de novembro, no início de dezembro, com os caminhoneiros obstruindo as ruas, e há um pedido formal do presidente para que fossem desobstruídas. Está registrado. Aquilo seria efetivamente os ingredientes para o caos, de parar o país. E ele pediu para desobstruir. E também colocou essa mensagem antes de viajar para o exterior. Então não há uma prova, não há um elemento
E mesmo assim se fala, agora vejam a dubiedade da acusação. Em um momento se fala numa instigação, em outro momento na peça da acusação se fala em dever de garante. Dever de garante, com todo respeito, só até 31 de janeiro. Porque não tem dever de garante a partir de 31 de dezembro, perdão. Não tem dever de garante a partir de janeiro. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu acabei de ver uma postagem do deputado Gustavo Gayer de que a CPMI da Lava Toga pode acontecer. Já temos 129 assinaturas, faltam apenas 42 para o mínimo necessário. Precisamos fazer barulho até que essa CPMI seja aceita, pois se depender da Globo e das grandes mídias, esse escândalo que pode mudar o rumo do nosso país vai acabar indo para debaixo do tapete. O que vocês acham, pessoal? Gostaram da participação do Valdemar na Globo News? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.